1972. Esse foi um dos anos com o maior número de acidentes aéreos na história da aviação comercial. Como, por exemplo, temos esse voo 401 da Eastern Airlines, que em dezembro daquele ano, infelizmente, se colidiu com o solo, deixando centenas de vítimas. Com isso, uma série de medidas foram implementadas para que a gente pudesse chegar na aviação que temos hoje, como instrumento de transporte mais seguro da Terra. Inclusive, conseguimos reduzir de forma drástica o número de fatalidades a cada 1 trilhão de quilômetros rodados. Um dos protagonistas para que isso pudesse acontecer é um dispositivo como esse, que já existia até 10 anos antes de 1972. Ele funciona como um alerta de colisão. O que acontecia quando eles foram analisar os casos de forma retrospectiva até aquele ano é que tinha um denominador em comum nesses casos. Quase todos eles, assim como aquela batida seca que a gente tem no carro, que nem o reflexo acontece antes da colisão propriamente dita. A mesma coisa acontecia com os aviões. Essa história é muito bacana. E realmente mudou os rumos da segurança da aviação. Mas e na saúde? O que somos nós, se não aviões voando, cercado por montanhas aqui representadas pelas doenças, e que nesse momento, inclusive, podemos estar em direção a uma delas, o câncer. Querendo ou não, até 1/3 de nós vamos ter esse diagnóstico durante a nossa vida. Mas será que não tem nada que a gente possa fazer? Será que não tem nenhum mecanismo, até intrínseco do nosso corpo, que a gente possa entender essa direção e evitar? Nós temos a nossa percepção. E a percepção, para entender um pouco ela é dividida em duas dimensões. A primeira dimensão, que é muito importante, é o quanto de incômodo que esses sintomas estão causando em você nesse momento. A segunda dimensão é o seu conhecimento sobre a condição de saúde, sobre as doenças. Mas não só interna, mas o conhecimento das pessoas que também circundam você. Quando a gente está diante de uma doença aguda, por exemplo, como a dengue, rapidamente você começa com febre, você evolui com a dor no corpo, uma dor nas suas articulações. E a percepção de que você está doente, ela acontece realmente de forma bem rápida. Quem não tem uma mãe aí também com sexto sentido? E como eu falei, o conhecimento externo também é importante. Você mal acordou, nem conseguiu abrir o olho, ela já olha para você e fala: eu acho que você está doente. O problema é que nem todas as doenças acontecem assim de forma aguda. Para falar a verdade, a maioria das doenças acabam acontecendo de forma insidiosa. Lentamente. Mas, sei lá, talvez uma pessoa esteja mais fria hoje mesmo. Os dias vão se passando e aí uma coceira no teu corpo toma conta. Mas também quem nunca teve uma urticariazinha, uma alergia. As semanas vão se passando e de repente uma indisposição toma conta do teu corpo. E rapidamente você olha e começa a perceber: será que tem algo de errado comigo? E logo depois dessa vem outra pergunta, né? Será que eu vou morrer? Essa, por exemplo, foi a história da minha prima, Renata, que do início dos sintomas até o diagnóstico de linfoma, 3 meses já tinham se passado. Mas não é só a história da Renata. Essa é a história de todos nós que estamos aqui. Essa, na verdade, é a história de todas as pessoas que, ao entrar no consultório médico e ser questionado: o que aconteceu? Por que você está aqui? Geralmente escutamos sempre a mesma resposta: doutor, nem sabia o que estava acontecendo. Para vocês terem ideia, esse tipo de câncer no Brasil, do início dos sintomas até o diagnóstico, a média é de 5 meses para acontecer. 1/3 dos cânceres, de uma maneira geral, são diagnosticados em estados tardios, quando já tem metástase, o que dificulta bastante o tratamento, pois se fosse detectado de forma precoce, você teria 3 vezes mais chance de cura com o tratamento. Mas tudo bem, será que tem alguma coisa que a gente pode fazer, além da nossa percepção, que a gente consiga pegar esse limiar de percepção do processo de adoecimento e jogar lá para baixo, criando uma zona e uma janela de oportunidade que pode significar a vida ou a morte?
Será que é justo a gente depender de um conhecimento super complexo e jogar para a população como se ela tivesse que obrigatoriamente saber das doenças, dos fatos, das histórias como elas acontecem? Quem nunca viu uma campanha como essa? Se você tiver os sintomas A, B ou C, procure um andar de saúde. Em determinado momento, começamos a dar cores para os meses, como uma forma da gente, em algumas doenças, prevenir de forma mais efetiva. De fato, essas campanhas são sensacionais. Elas são fundamentais na prevenção das doenças. Mas o meu ponto é que não temos nenhum número de cores, muito menos o número de meses, para a gente poder cobrir mais de 10 mil doenças que temos catalogadas hoje na medicina. Vindo para João Pessoa, durante a viagem, refletindo um pouco sobre essa palestra, aqui, essa fala para vocês, eu me imaginei nessa figura do avião, do piloto, que ao pousar, era como se tivesse um cartaz bem grande, Novembro Azul. Se a turbina soltar fumaça durante o voo, dirija-se à manutenção. Algo começou a me indignar. O que fizemos tão bem na aviação que nós não conseguimos fazer na saúde? A aviação, de fato, ela passa por 4 gerações, talvez a 5ª agora. A primeira geração delas é a manutenção preventiva, que para mim é exatamente o equivalente do que fazemos no nosso dia a dia. Aquele famoso check-up. Ela foi evoluindo para a 2ª geração com um pouco de automação. E aqueles alertas, como eu comentei no início, que mudaram os rumos da segurança da aviação. Mas eles vão além. Eles queriam saber exatamente qual caminho, qual é a minha direção. E tudo com GPS, a navegação precisa, a gente conseguiu fazer isso. Mais para frente, eles ainda pegaram todas essas partes analógicas e, ao longo do tempo, transformaram em eletrônica. Que, ao longo de todo esse período, eles foram aliados a sensores que evoluíram tanto na qualidade, mas como na sua quantidade. Tudo isso para que a gente chegar nesse momento de uma manutenção preventiva e assertiva. Mas na aviação eles não pararam por aí. Eles se perguntaram mais. Eles foram atrás de mais coisa. E algo que aconteceu é que eles pegaram esses sensores, pegaram os dados desses sensores, eles passaram a criar aviões virtuais, iguais àqueles reais. E com isso eles conseguiram passar a monitorar em tempo real tudo o que acontecia no avião físico atrás de um computador. Além disso, eles passaram a coletar todos esses dados de todos os voos que aconteceram, tudo que deu certo e tudo que deu errado, para criar modelos de inteligência artificial que pudessem não só ser preventivo, mas que eles pudessem mudar para algo preditivo. Para que eles pudessem saber exatamente qual o componente que poderia falhar nos próximos dias, semanas e meses e trocá-lo. Inclusive deixando o avião menos tempo na Terra, o que é super importante também do ponto de vista econômico. Para esse tipo de técnica dentro da tecnologia, a gente chama de gêmeos digitais. Mas e na saúde? Será que existe alguma forma da gente repensar como nós monitoramos os pacientes todos os nossos dias? De fato, conseguimos evoluir muito ao longo dos últimos anos. Como, por exemplo, esse caso dessa jovem que, aos 32 anos, em repouso, teve um alerta de que sua frequência cardíaca estava muito alta. Rapidamente ela foi para o pronto-socorro, foi diagnosticada com arritmia maligna e o devido tratamento pôde ser realizado. De fato, salvando essa paciente. Quando a gente olha para esse cenário e diante dessas reflexões, eu imaginei, mas por que a gente não chegou lá? E de fato, são vários desafios. Um desses desafios é o tamanho dos sensores. É muito difícil criar um sensor que seja pequeno ao ponto de ser confortável para que possa monitorar 24 horas por dia. O segundo é a duração das baterias. Mas a gente evoluiu bem nisso. É só olhar os carros elétricos, como é que eles estão hoje. Outro ponto são profissionais que eles conseguem dominar as técnicas da tecnologia de forma profunda e também da saúde, podendo criar produtos cada vez mais detalhados para o consumidor, que façam mais sentido e que possam melhorar a nossa saúde de maneira geral. Um dos mais importantes é que os padrões da saúde são muito complexos. Não é que na aviação não seja muito complexa, mas quando a gente vai para a saúde, isso está em outro nível.
Mas tudo bem, será que não temos de fato muitos desses sensores já conosco? Será que a gente não consegue ir nessa direção dos gêmeos digitais na saúde? Eu trouxe esse teclado para provocar um pouco a gente. Para que serve um teclado virtual? Para que serve esse teclado que você usa todo dia para mandar mensagens pelo WhatsApp? Vocês já imaginaram que a velocidade que você digita nesse teclado, ao longo dos meses, e quando comparado com pessoas da tua mesma idade, porque Parkinson inicia com a lentificação dos movimentos. Quem não tem uma criança dentro de casa na sua convivência que passa o dia jogando ou passa o dia vendo vídeos? Sabia que essa câmera da frente ela pode ser utilizada para detectar padrões da face, que inclusive pode ser super importante no diagnóstico precoce de doenças como autismo, ou até mesmo a depressão na infância, que é super subdiagnosticada. Mas eu vou além. Será que o celular do lado da tua cabeceira, do dia a dia, que está lá carregando, ele não pode te dar nada de informação da tua saúde? Pode. O microfone, por exemplo, pode monitorar o ronco. Tirando para aquelas pessoas que têm um companheiro ou uma companheira, que ao roncar leva um catucão lá e acaba tendo que acordar de última hora, para as pessoas que não têm, infelizmente, essa pode ser uma ferramenta bem potente. Porque o ronco pode levar ao aumento da pressão, aumento do estresse e uma indisponibilidade, um cansaço durante todo o seu dia. Quando a gente fala de todos esses dados convergindo para medir, a gente acaba caindo em 3 categorias. Uma dessas categorias é a cognição. É o poder entender através desses dados o que você gosta, como está a sua memória, como é que está a sua fluência verbal, a área da linguagem. Além disso, eu posso coletar dados como pressão arterial, como saturação, como frequência cardíaca e categorizar na área das biológicas. Além disso, eu posso pegar só com o celular no seu bolso, ou mesmo relógio, a tua velocidade média, o teu centro de massa. Com o celular na mão, você pode ter a predição desse temor. Como é que esse tremor acontece? Qual é a sua frequência? Qual é o padrão? Inclusive, sendo uma ferramenta que, nos próximos, a curto prazo, pode ser extremamente importante para fazer o diagnóstico de doença de Parkinson. Quando a gente junta tudo isso, a gente chega em um conceito que é chamado fenótipo digital. O que é o fenótipo digital? Assim como o fenótipo tradicional, para quem não conhece, é a tua carga genética e todas as influências que você recebe durante toda a tua vida. O fenótipo digital é todos esses dados sendo coletados momento a momento, de forma passiva ou ativa, da tua interação com esses dispositivos digitais. O fenótipo digital, ele tem o potencial para mudar a forma que a gente enxerga a saúde. Mas quando eu olho para ele, eu ainda vejo aquele avião de terceira geração, que a partir de agora eu consigo saber exatamente onde eu estou e para onde eu estou indo. Mas será que não tem algo que a gente possa fazer mais? E as pesquisas já estão chegando nesse nível dos gêmeos digitais na saúde. O que é isso? Ao lado esquerdo aqui temos o fenótipo digital, que eu acabei de explicar para vocês. Ao meu lado direito, nós podemos associar esse fenótipo digital dados de genética, dados do teu prontuário eletrônico, dados dos teus exames, tanto do laboratório como imagem. E o target, a ideia aqui é que a gente possa juntar esses dois mundos e conseguir chegar no fenótipo digital profundo. Basicamente, é um banco de dados gigante, com milhões de dados de indivíduos que passaram por determinadas situações clínicas, que a partir de um determinado momento, quando você está diante de uma doença ou de uma previsão de uma doença, eu posso pegar os seus dados e cruzar com os dados dos gêmeos digitais para saber o que é que você precisa fazer para prevenir essa doença. A prevenção precisa. Um diagnóstico ultra precoce, inclusive um tratamento ultra personalizado. Mas quais são os desafios para a gente chegar lá? Várias pesquisas já começaram a mostrar isso. E o interessante é que a pesquisa multimodal em inteligência artificial que propiciou para que a gente possa começar esse tipo de pesquisa. Mas a gente precisa de mais parâmetros, mais sensores. E não só isso, a gente precisa que esses sensores sejam acessíveis à população, que a gente possa chegar em todas as pessoas de fato. Continuando com investimentos em pesquisas. E o mais importante de tudo, que tenhamos dados disponíveis. A performance e o desempenho dos algoritmos é totalmente dependente da qualidade e o volume de dados que nós temos. Mas tudo bem, Vitor. Você me deu a situação, criou um gêmeo digital e agora eu sei exatamente para onde eu estou indo e talvez eu esteja mirando aqui no câncer.
E eu vou te provocar. Esse câncer não tem cura. Eu quero saber dessa informação, faz sentido para mim essa informação? E aí é onde esse jogo fica bonito. A ciência evolui de forma paralela. E hoje a gente está entrando na era da terapia gênica. O que é essa terapia gênica? Imagine que seu código genético ele produz uma proteína defeituosa, e essa proteína defeituosa ela causa lesão em algum órgão seu, como o teu nervo, como o teu músculo. A partir do momento que eu tenho a terapia gênica, eu consigo bloquear esse código genético para parar de produzir essa proteína defeituosa, assim evitando que você tenha lesão no órgão-alvo, você tenha lesão no final. O problema é que depois que essa lesão é instaurada, não tem muito o que a gente fazer. Agora faz sentido tudo que você falou. É por isso que a gente precisa de um diagnóstico ultra precoce, para que a gente possa instaurar uma terapia gênica de uma forma mais precoce possível e maximizar o valor, o efeito terapêutico que a gente tem com esse tipo de medicação. Tudo isso para que a gente possa viver uma saúde mais igualitária, para que a gente possa praticar a equidade, dar mais para quem precisa mais, para que possamos ser mais humanos, para que possamos ser, inclusive, mais felizes. E aqui, eu quero pedir de coração, eu quero fazer um pedido de coração a vocês. Aqui temos minha prima, que felizmente ela foi curada dessa batalha contra o câncer. Mas eu quero pedir também um aplauso não só para minha prima, mas para todas as pessoas que passaram por situações semelhantes. Também quero pedir um grande desejo que eu tenho aqui para vocês. Que em algum momento, para todos que não passaram por situações como essa, que possamos ter a melhor viagem de nossas vidas. Obrigado.